Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Irmãos, nossa necessidade é real. Nós estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. Eu não sei quantos têm esse comentário que acompanha a lição da escola sabatina. É muito bom, irmãos. Enriquece enormemente a lição, porque define conceitos de uma maneira clara, conforme a inspiração de Deus. Eu vou ler um trecho que saiu no dia 12 de outubro. O que ela fala a respeito do tema daquele dia? Em toda a experiência humana, 12 de outubro, isso é. Em toda a experiência humana, o conhecimento teórico da verdade se tem demonstrado insuficiente para a salvação. Não produz os frutos de justiça. Os fariseus pretendiam ser filhos de Abraão e se vangloriavam de possuir os oráculos de Deus. Todavia, essa vantagem não os preservava do egoísmo, da malignidade, da ganância e da mais baixa hipocrisia. O mesmo perigo existe ainda hoje. Muitos se têm na conta de cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. No entanto, não introduziram a verdade na vida prática. Não creram nela nem a amaram. Não receberam, portanto, o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade. E diz a seguir: as pessoas podem professar fé na verdade, mas se ela não os tornar sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, isso é uma maldição a seu possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. Os pecadores só se podem tornar justos à medida que têm fé em Deus e mantêm vital ligação com Ele. Dessa forma, a verdadeira piedade elevará seus pensamentos e enobrecerá a vida. Então, as formas externas da religião se harmonizarão com a interior pureza cristã. Nesse caso, as cerimônias exigidas no serviço de Deus não são ritos destituídos de sentido, como os dos fariseus hipócritas. Irmãos, esses textos são muito claros, que nos ajudam a compreender que a nossa religião não é teoria, é uma prática. Uma vida que entregue aos cuidados do Senhor Jesus. O que falta, irmãos, para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Geralmente pensamos que o que está faltando é a pregação do Evangelho a todo mundo, não é assim? Se nós pensarmos assim, o Senhor Jesus não virá nos próximos 4.000 anos. Veja, a janela 1040 é o grande desafio da igreja. Essa janela 1040, onde estão os países muçulmanos e países da Ásia, eles englobam aproximadamente 2/3 da população mundial, isto é, 4 bilhões de pessoas, que não receberam ainda a mensagem da verdade presente. Isso significa que em 2.000 anos, a verdade presente alcançou apenas 1/3 da população. Essa é a realidade hoje. Então, se nós pensarmos que o Evangelho tem que ser pregado a todos os seres humanos para que venha o Senhor Jesus, irmãos, com todos os recursos tecnológicos que existem no momento, seria impossível levar o Evangelho a todo mundo, porque nascem mais pecadores que pessoas que têm fé. O que está faltando? Porque Cristo pode concluir essa obra em qualquer momento, e as profecias são claras que estamos vivendo no tempo da vinda do Senhor. Para Ele não há problema nisso. O que está faltando, veja o que está escrito no livro Exaltai-o, Meditação Matinal do ano 92, na página 275. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens
e faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir em outros. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. O que está faltando para a vinda do Senhor Jesus? Que o caráter de Cristo seja refletido completamente em nós. Quando isso acontecer, então virá o Senhor. Irmãos, há suficientes evidências bíblicas de que o Senhor pode completar essa obra, realizar essa obra e finalizar a pregação do Evangelho em alguns dias. Não precisa dos recursos que existem no mundo hoje, que Ele se utiliza disso, por nosso trabalho, mas Ele não precisa disso. Nós temos a prova de Jonas. Jonas pregou para 120 mil pessoas, sozinho, sem Orkut, sem MSN, sem a internet, sem celular. Não tinha televisão à disposição. E em 40 dias ele levou o Evangelho a essas 120 mil pessoas. E as pessoas receberam a mensagem, aceitaram e foram poupados dos juízos divinos. Pode ou não pode o Senhor concluir essa obra nesse tempo? Em alguns dias. Com certeza. Se nós dividirmos a população mundial, agora já chegou aos 7 bilhões, para facilitar as contas, 6 bilhões por 120 mil, o Senhor precisaria apenas de 50 mil Jonas, cheios do Espírito Santo. E assim como o Senhor levou a Filipe, que estava pregando em Samaria, o levou para Azoto, uma outra região, em um piscar e abrir de olhos, o Senhor pode ou não pode levar esses homens a qualquer parte do mundo e pregar a mensagem com poder? Pode. O Senhor, será que tem ou não tem 50 mil Jonas dispostos a terminar essa obra? Eu acho que tem mais. Não tem milhões, porque a revelação fala de milhares. Mas por que o Senhor ainda não levantou esses homens para concluir essa obra e irmos para o céu? Porque todo o propósito do Senhor, o Senhor não se compraz de ver pessoas sofrendo, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão passando fome, corrupção e de todo tipo de injustiça desse mundo. O Senhor não tem alegria nisso. Quantos de seus filhos estão sofrendo as consequências do pecado? Muitos. Por que o Senhor ainda não levantou esses 50 mil ou mais homens para concluir essa obra no mundo? Que seria muito simples para eles. Homens cheios do Espírito Santo. Irmãos, essa igreja deve ter uns 250, 300 membros. Um único, só uma pessoa aqui poderia pregar o Evangelho para 120 mil pessoas e cobre todo esse bairro. Pode ou não pode? E o resto pode ficar em casa orando por ele e orando por si. Por que o Senhor ainda não levantou esses homens? Porque no dia que se levantar, que o Senhor levantar esses homens, se levanta a perseguição sobre toda a igreja de Cristo. Isso significa que vamos perder tudo. Vamos passar fome, vamos passar sede, cansaço. Alguns vão para o cárcere, outros vão ser mortos. E nesse tempo, que o profeta diz que será como alguém fugindo de um leão e dando de encontro a um urso. E fugindo do urso, entra em casa, encosta-se na parede e é mordido por uma cobra. Assim será o dia do Senhor. Não serão dias de luz, serão dias de trevas. Eu pergunto, estamos preparados para esses dias? Nossos jovens estão preparados para esse tempo? Que nem sequer estudam a Bíblia. Irmãos, por que o Senhor está retardando a sua vinda? Para que a igreja se prepare. Se nós nos prepararmos, nós vamos poder descansar nas promessas do Senhor. E aí podemos
descansar tranquilamente de que nós não temos nada a temer. Deus está conosco, mas isso significa que tem que se preparar. E o Senhor tem 1000 modos de concluir essa obra em poucos dias, atrair todo mundo, a atenção de todo mundo para a sua igreja e conhecer a verdade. Vamos estudar ainda 3 maneiras do Senhor fazer isso. Gênesis capítulo 12. Veja o que o Senhor disse para Abraão. Versículos 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: saí da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com que propósito o Senhor abençoou Abraão? Para ele ser uma bênção e toda a família da terra fossem abençoadas. As promessas de Deus são eternas. A vida do ser humano não é eterna por enquanto. Ele tem que morrer. E chegou o dia da morte de Abraão. Vejam o que está escrito em Gênesis, capítulo 25. Como a promessa do Senhor passaria para a descendência de Abraão, até chegar a todas as famílias da terra. Capítulo 25, verso 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Com que propósito Deus abençoou Isaque, seu filho? Para que fosse uma bênção, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. De que maneira o Senhor abençoou Isaque? Capítulo 26, versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Irmãos, Isaque era agricultor. Ele plantou porque precisava comer. Mas por ser abençoado do Senhor, ele plantou uma saca de feijão e colheu 100 sacas de feijão. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Não está escrito na Bíblia qual era a produtividade da terra, o que os outros povos conseguiam com o mesmo trabalho. Mas aqui nos fala de que essa colheita deve ter sido muito significativa, ao ponto de chamar a atenção do governador da terra. E o governador veio a falar com Isaque por causa disso. E Isaque, quem era Isaque? Um peregrino hebreu, que vivia em algum lugar por aí, sabe? Não nas melhores terras, por certo, porque ele era um peregrino. E o governador, que com certeza detinha as melhores terras, ele foi impressionado quando recebeu as notícias que Isaque tinha plantado 1 e tinha colhido 100. Esse diálogo está no versículo 26 em diante, no mesmo capítulo. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Ausate, e ficou comandante do seu exército. Irmãos, foi o governador, assistido pelo general em chefe das suas forças militares e um assistente pessoal, e foram conversar com um peregrino que morava no território da jurisdição de Abimeleque. E vejam o que eles falam. Primeiro Isaque: disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Olha a resposta de Abimeleque. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. O que eles viram tão claramente para afirmar que o Senhor era com Isaque? Na verdade, eles não viram nada, porque Abimeleque estava no seu lugar. As notícias de alguém que soube ou viu levou até Abimeleque. Mas ele fala: vimos claramente que o Senhor é contigo. E observe o que ele fala a seguir. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Tem cabimento isso aí?
Vem o governador e vai falar com um agricultor, querendo fazer aliança com esse agricultor, que nem sequer forças militares tinha. Não tinha nem um guarda-costas. Mas o governador vem com o general do exército para pedir, vendo que o Senhor era com ele, fazer aliança. E veja o que ele diz a continuação. Verso 29. Jura que não nos farás mal. Irmãos, tem cabimento isso aí? É o governador que está falando com aquele peregrino que quer fazer aliança e que faz um juramento de que não lhe fará nenhum mal. E em seguida ele diz: como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. E observe como ele conclui: tu és agora o abençoado do Senhor. Irmãos, para onde se dirigiu a mente de Abimeleque? Para o feijão ou para o Senhor que abençoou Isaac e lhe deu uma colheita tão grande? Para onde foi dirigida a mente de Abimeleque? Para o Senhor. Quanto investiu Isaac em levar a mensagem do Evangelho a Abimeleque? Nada. Quanto esforço fez para levar o Evangelho a Abimeleque? Nenhum. Quanto orou por Abimeleque para receber o Evangelho? Quanto? Nada. Irmãos, pode ou não pode o Senhor atrair a atenção de todo mundo para os adventistas do sétimo dia e falar: vimos que o Senhor é contigo? Pode ou não pode? Pode ou não pode, segundo reconhecer: tu és agora o abençoado do Senhor? Irmãos, Deus tem 1000 modos para concluir essa obra no mundo. O que Ele está esperando? Que minha irmã deixe a Coca-Cola, que meu irmão deixe o açúcar, que cada uma das crianças e juvenis e jovens deixe o chocolate por amor ao Senhor Jesus, para que sua mente possa ser clara, para que possam discernir a palavra de Deus, porque discernindo a palavra de Deus, vão poder conscientemente obedecer e ser transformada a sua mente, preparando-os para ter um encontro com o Senhor Jesus. São químicos que vão interferir nos processos mentais. Sabem, irmãos, são coisas que podem ser agradáveis ao paladar, mas sazão, por exemplo, que tem glutamato monossódico, age no cérebro, porque um realçador do sabor. Como a pessoa sente mais sabor? Porque tem sensores na língua, transmite estímulos para o cérebro, e o cérebro está recebendo informações que vêm de um químico. Isso afeta ou não afeta a mente? Com certeza. Por isso que nós precisamos voltarmos para a revelação de Deus nessas coisas simples, para que Deus possa executar seus propósitos por meio de nós. Veja um segundo caso, que está no livro 1 Reis. 1 Reis, capítulo 10, nos conta, está o relato da rainha de Sabá, que viajou lá hoje, a Etiópia, até Jerusalém, para ver ao rei Salomão. Sabe qual a distância de Etiópia até Jerusalém? Aproximadamente 2.200 quilômetros, um pouco mais, tá? Mais ou menos 2.200 quilômetros. É como ir daqui até Bahia. Mas hoje você pega um ônibus, no pior dos casos, e chega a Bahia em quantos? 36 horas. De avião deve ser 1h30, 2 horas. Mas naquele tempo, irmãos, naquele tempo não havia estradas, não havia meio de transporte, nem carro, nem nada. Ele tinha que enfrentar essa viagem de camelo pelo deserto, exposto a serem assaltados e talvez nem chegar vários meses. Se você vê no livro de Neemias, quando ele saiu lá, onde ele estava servindo o rei até Jerusalém, demorou 5 meses a viagem de Neemias.
E a viagem de Neemias deve ser um pouco menor que a que fez a rainha de Sabá. Irmãos, a rainha de Sabá, ela assistiu o canal Livre para ter notícias de Salomão. Não assistiu, não foi? Recebeu um sinal, um torpedo? Também não. Será que recebeu um e-mail? Não. Mas ela ficou sabendo algo que a motivou e empreendeu essa viagem com todos os riscos para ir até Jerusalém. Agora, façam-se uma avaliação, vocês mesmos. Se captam por que a rainha Sabá viajou da Etiópia até Jerusalém. Eu vou ler o texto, mas vejam se vocês captam por o que motivou essa mulher para ir de um lado para o outro. Observem aqui. Está no versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. O que motivou a rainha de Sabá para viajar? A fama de Salomão. O nome do Senhor. Por causa do nome. Por causa do nome do Senhor. O que significa isso? A sabedoria que Deus tinha dado a ele. O caráter de Salomão. Quais foram as notícias que chegaram até a rainha de Sabá? Que Salomão era um rei justo, um rei misericordioso, compassivo, benigno, amoroso, espiritual, com domínio próprio. A rainha de Sabá falou: não acredito. Não existe um rei justo, não existe um rei misericordioso e compassivo. Eu quero ver. Foi isso que motivou a rainha de Sabá a fazer essa viagem. E o texto que eu li no início, veja, é o mesmo plano de Deus. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Por que, irmãos? Quando se reproduzir o caráter de Cristo, nosso Senhor virá. Porque quando isso acontecer, as pessoas vão sair de onde eles estiverem e vão ir até o lugar para conferir se isso é verdade. Adventistas misericordiosos, compassivos, bondosos, amorosos, espirituais, não dominados pelas paixões, eu não acredito. É isso que vai mover as pessoas. A mesma motivação da rainha de Sabá é a motivação que o mundo deverá ter para concluir essa obra. Entende, irmãos? Nós vamos distribuir agora esse livro. Faz 15 anos atrás, a igreja de Cidade Dutra, o Igor, não sei se se lembra daquele tempo, nós distribuímos 6.280 grandes conflitos condensados. A Gisela, não sei se estava na igreja naquele tempo, distribuiu também 6.280 grandes conflitos naquele tempo. Foram distribuídos em 2 anos e meio. Todos os sábados a igreja distribuiu grandes conflitos, casa por casa, com uma carta, advertindo-os do porquê, explicando-lhes por que estavam distribuindo esse livro. Irmãos, o que faltou em nós naquela distribuição de livros? Sim, senhores, o caráter de Jesus. E veja o que o diálogo aqui, que é impressionante. Verso 2: chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes pôs tudo quanto trazia em sua mente. Ela carregou tudo porque não tinha onde deixar guardado, então tinha que levar mesmo. Verso 3: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. E observem agora o verso 4 e 5. O que impressionou a rainha de Sabá? Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa
e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. O que chamou a atenção a rainha de Sabá? Primeiro foi a sabedoria. Segundo foi o quê? A casa. Terceiro, A ordem. o regime alimentar. O quarto, a ordem, o lugar dos seus oficiais. Quinto, o serviço dos seus criados. Sexto, os copeiros, as bebidas. Sétimo, o culto. O que chamou a atenção a rainha Sabá? O estilo de vida de Salomão. E vejam agora a conclusão. Verso 6. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepuxam-se de sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. E observem agora a conclusão dessa mulher. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. E verso 9, a conclusão, chave de ouro. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Para onde se dirigiu a mente da rainha de Sabá? Para o Senhor. Quanto gastou Salomão em levar a mensagem do Evangelho à rainha de Sabá? Nada. Quanto orou por ela? Quanto esforço fez? Nenhum, irmãos. Mas o que atraiu a rainha de Sabá a ir até lá? O caráter de Deus que estava na pessoa de Salomão. Pode ou não pode o Senhor concluir essa obra em alguns dias? Depende do que, irmãos? Depende só de nós. Não é, irmãos, era a mesma coisa pensar que fazendo a reforma de saúde vou ter saúde. O arroz integral não tem poder de curar. As castanhas não têm poder de curar. Nem as frutas, nem as verduras. Quem cura é o Senhor. A literatura que vamos entregar não tem poder de transformar vidas. Quem vai fazer um milagre é o Senhor. Mas para isso tem que ser acompanhado por cartas vivas, não escritas com tinta, mas escritas pelo Espírito do Deus vivo. Irmãos, não é impressionante isso aqui? Nós estamos aqui de alegres nesse mundo, irmãos, e vamos continuar sofrendo as consequências do pecado. A gente não está envolvido naquele pecado negro, não estamos. Mas as nossas iniquidades impedem que as bênçãos do Senhor se derramem sobre sua igreja e seja levada para o céu. E nós vamos ir participando de doenças que uma perde uma mama, o outro perde uma perna, o outro perde a vida. Eu pergunto, vale a pena tudo isso? Último exemplo, o Senhor Jesus. Mateus, capítulo 3. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A seguir, capítulo 4, verso 1, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino
e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E observem, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Por quê? Porque curava os enfermos. Se vocês observam no capítulo 8, no versículo 1, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Grandes multidões seguiam. E quando essas grandes multidões se reuniram em torno do Senhor, ele os fez assentar no monte e lhes deu um estudo bíblico para se prepararem para entrar no reino dos céus. Como o Senhor chamou a atenção? Curando as pessoas e depois lhes ensinou o caminho para o céu. Versículo 5. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei a curá-lo. Verso 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a fazer o quê? A servi-lo. Verso 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E que mais? E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o mundo hoje está doente ou está desfrutando de saúde? Doente, irmãos. Podemos ou não podemos ajudar esse mundo doente? Podemos. Sabe como? Se nós fizermos as mudanças, o Senhor nos vai curar. Tendo experiência no poder de Deus, a obedecer às suas orientações, eu vou poder ensinar às outras pessoas qual o caminho da saúde. O caminho é simples. O mundo está doente, irmãos. Gostemos ou não gostemos, queiramos ou não queiramos, é a realidade. A ciência confirma. Consumo de gorduras, consumo de açúcar, consumo de carnes, porque os animais estão doentes e crescem mais hormônios. Então, para eu ensinar uma pessoa a abandonar a carne, não pode acontecer como o que aconteceu com a irmã Vanessa. Vocês sabem o que aconteceu com ela? Se ela não tivesse tomado consciência quanto à reposição da vitamina B12, meu irmão fica sem esposa daqui a um ano e meio. Qual foi o nível do seu exame? 101 microgramas por mililitro de sangue. Qual o mínimo? 300. Quanto perde o ser humano em um ano sem fazer reposição de B12? Mais ou menos 50 picogramas. 50 picogramas. Ela tinha 101 picogramas, em um ano depois teria tido 50, aproximadamente. Daí mais um tempo, tem que se despedir da irmã. Precisamos ou não precisamos ensinar o mundo? Tem que tomar conhecimento, irmãos, porque se não tomar conhecimento teórico e prático, é preciso. E as crianças podem fazer mudanças se amarem ao Senhor Jesus Cristo. Vão poder ajudar as professoras que estão doentes.
professora com depressão, professora com azia, e assim com uma série de problemas. Levar conhecimento, preciso praticar. Veja o que diz agora no capítulo 10. E aí requer-se abnegação. Versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Só que nos faz uma advertência. Verso 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Irmãos, não tirar remédio às pessoas, não receitar chás, porque a pessoa não ficou doente pela falta de um chá, está doente por um estilo de vida errado. Ensinar o que é certo, orar com a pessoa e orar por ele. E Deus opera o milagre, e a pessoa, ao mudar, só, irmãos, na sua intenção de mudar, ele já recebe a bênção. Deus é tão bom que não espera que a pessoa pratique por um bom tempo. Começou a mudar e ele já começa a aliviar suas dores e abre o coração para essa pessoa receber o Evangelho. Verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, uma senhora que estava na rodoviária, ela estava fumando. Eu fui conversar com ele, estava sentada ao meu lado, e eu tentei me levantar, e ela se levantou para fumar no outro lado. Quando retornou, eu perguntei a senhora, nunca pensou em abandonar o fumo? E ela se volta e diz, o senhor é crente? Eu falei, não, eu sou professor de educação para a saúde, e sempre eu ensino a respeito dos malefícios do fumo. A senhora já tentou? Eu voltei com uma pergunta, e ela volta e me diz, mas o senhor é crente? Eu falei, sou adventista do sétimo dia. Ah, adventista do sétimo dia, me diz, sabe, porque eu fumo. 20 anos atrás, no trabalho, duas senhoras, elas me incentivaram. Eu não tomava café e não fumava. Me incentivaram a tomar café, porque isso me ia ajudar, eu estava um pouco deprimida e me ia fazer bem. E ela, para me animar mais, tomava junto comigo. E essas senhoras eram adventistas do sétimo dia. Eu pergunto, essas senhoras estavam confessando o Senhor Jesus Cristo ou negando? Negando, irmãos. E ela diz, daí eu passei a tomar uma garrafa de café por dia, o que é pecado, e a fumar. Queridos irmãos, olhem o bem que estava fazendo essas senhoras. Verso 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E o que significa tomar a cruz do Senhor? Fazer morrer nossa natureza carnal. Último texto, Isaías 60. Queridos irmãos, vocês amam o Senhor Jesus? Crianças, vocês amam o Senhor Jesus Cristo? Amam o Senhor Jesus? De verdade? De coração? Vocês, mocinhas, amam o Senhor Jesus? De verdade? De coração? Porque o Senhor Jesus disse o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, se nós amarmos o Senhor Jesus e seguirmos as orientações porque o amamos, veja o que vai acontecer. Isaías 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O que é a glória? O caráter do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra. Irmãos, as trevas estão cobrindo, e se perdeu o conhecimento de tudo nesse mundo.
Mas, diz, cobre a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória, observem, se vê sobre ti. O caráter de Cristo se vê sobre ti. E versos 3, olha os resultados. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e dilatará de júbilo, porque a abundância do mar, dos povos, se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Irmãos, quem vai a quem? Quem se dirige a quem? Os povos se dirigem à igreja do Deus vivo. Não sei se você se lembra, alguns anos atrás, saiu publicado um artigo na revista National Geographic sobre os adventistas de Loma Linda. Depois fizeram uma matéria no SBT e também na TV Globo. E o que falava o National Geographic? Foram as 9 páginas. Que os adventistas de Loma Linda tinham esse estilo de vida e por isso eram um dos 3 povos mais longevos da Terra. Médicos com 90 anos ainda realizando cirurgias, outro com 90 anos praticando esqui aquático, uma com 100 anos dirigindo e renovando sua carteira de motorista, e assim foi. Irmãos, vocês sabem, têm ideia, e essa revista é de alcance mundial, porque National Geographic vai todo mundo, todos os idiomas. Você tem ideia quantos adventistas de Loma Linda têm o estilo de vida do Senhor e quantos desfrutam das bênçãos que apareceram na revista? Você faz ideia? Imagina quantos adventistas têm esse estilo de vida que aparece na revista? Segundo um professor de lá, ele me disse o seguinte: não passa de 4%. Esse pequenino grupo chamou a atenção do mundo inteiro, irmãos. Que seria se os 17 milhões de adventistas do mundo praticassem a palavra de Deus? O Senhor conclui ou não conclui sua obra em uma semana? Eu acho que menos de uma semana. Queridos irmãos, tudo que nos aconteça de mal daqui para frente, nós temos a culpa por não querer ir para o céu e gostar do planeta Terra. Somos responsáveis, porque está em nossa mão apressar a vinda do Senhor. Se esta igreja fizer o que lhe corresponde fazer por amor ao Senhor Jesus, pode transformar o Brasil inteiro. Porque o que está faltando no mundo é que haja um testemunho de que a palavra de Deus realmente funciona. Não adianta pregar um para o outro a história de Zaqueu, a história de não sei quem e tal, que era baixinho, que subiu numa árvore, etc. O que precisa são homens transformados pelo poder de Deus. É isso que vai chamar a atenção do mundo. E queridos irmãos, que cada um entregue seu coração a Deus. Porque que adianta ser adventista do 7º dia e sermos uma vergonha para Deus aqui na terra? Que o Senhor os abençoe a todos. Amém. Agradeçamos ao Pai. Querido e Santo Pai que está nos céus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, Todo-Poderoso, o grande Deus que dirigiu Israel na sua caminhada pelo deserto e o introduziu na terra de Canaã. Grandes milagres o Senhor operou em favor desse povo, e grandes milagres o Senhor ainda quer operar no meio do povo do presente, para sermos introduzidos na Canaã celestial. Permita, Pai, que o nosso coração seja aberto à influência do Espírito Santo, para que o Senhor opere poderosamente em nosso coração. Pai dos céus, sabemos que existem 4 tipos de terra, mas pela Tua bênção, Senhor, rogamos
que cada um dos que aqui ficamos seja aquela terra boa que para uma semente frutificarão 100. Pai querido, que essas palavras que saíram dos oráculos vivos do Senhor permaneçam para sempre no teu povo que ouviu tua palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém.